Olá, estamos agora iniciando a web aula de Gestão da Qualidade no Setor Público, uma disciplina de 30 horas. Eu sou a professora Lucélia Trajano, sou graduada em Administração, tenho algumas especializações na área de Gestão e vivência no serviço público e privado. Sou docente no ensino presencial e à distância, sou tianguaense. A ementa da nossa disciplina é uma ementa curtinha, é tanto que a disciplina é de 30 horas, né? Nós temos apenas 5 pontos. Conceitos, princípios e evolução da qualidade, que é o que veremos na web aula de hoje. Planejamento e controle da qualidade. Modelos, sistemas e ferramentas. Melhorias em operações e qualidade em serviços. Essa é a nossa bibliografia sugerida pela universidade, Gestão da Qualidade na Administração Pública, do Laporte, Administração de Serviços e Excelência em Gestão Pública, do Marco Túlio. Utilizaremos também, e principalmente, o livro Gestão da Qualidade no Setor Público, que é um livro que foi feito pelo Ministério da Educação, pela CAPES, para o curso de bacharelado em administração pública. Então, ele foi feito, de fato, para vocês. Esse livro, ele traz, inclusive, a visão de vários autores, entre eles, dos citados na bibliografia recomendada pela universidade. Como serão as avaliações? Aliás, ainda falando sobre o livro vai ser disponibilizado no Moodle para vocês. Nós trabalharemos alguns capítulos dele. Como serão as avaliações? A primeira avaliação é um fórum, onde vocês precisarão ter no mínimo 2 participações fundamentadas, comentando também a participação do colega. As participações são com base nos textos base 1 e 2, que é o que nós estaremos trabalhando na aula de hoje. A avaliação 2 é um questionário avaliativo com base no texto 3. E a avaliação 3 é um relatório de observação de processos. É uma atividade individual. Esse relatório ele é um relatório de uma lauda, 20 a 30 linhas, onde vocês estarão, primeiramente, visitando alguma organização pública, pode ser uma escola, o EMOSSE, a policlínica, o hospital, o postinho de saúde, o quartel, enfim. Vocês vão escolher uma instituição pública, vocês vão visitar para conhecer como é feita a gestão da qualidade nessa instituição. E farão esse relatório comparando teoria versus realidade, onde vocês vão poder colocar se perceberam lá o uso das ferramentas de qualidade, se existe uma padronização, indicadores, se é feito um planejamento estratégico da qualidade. Então, vocês vão fazer esse comparativo. Teoria, que é o que a gente está estudando aqui com o material, né? E a prática, como é que acontece isso na vida real do serviço público. Metodologia. Nós teremos a leitura, né, do livro de Gestão da Qualidade no Setor Público, as web-aulas com explanação dialogada, atividades unindo teoria e prática e a aula presencial que será agendada posteriormente. Quais são os objetivos da aula de hoje? Vocês precisam sair daqui sabendo conceituar qualidade, vocês precisam compreender a evolução do conceito de qualidade e vocês precisam conhecer os princípios da qualidade no setor público. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, o texto 1, ele traz os conceitos e evolução da qualidade. É um texto bem introdutório, bem suave, umas 3 ou 4 páginas, que você lê em cerca de 10 minutos. Então, ele tem um linguajar também muito bacana, assim, de fácil entendimento, e ele vem mostrando como foi que surgiu a qualidade no mundo, certo? Ele foca nas eras da qualidade, onde a gente tem a primeira era, que é a era da inspeção, onde os produtos são verificados 1 a 1. O cliente participa da inspeção e a inspeção tem um foco em encontrar defeitos. Um exemplo disso, gente, isso se deu, primeiramente, é importante dizer que isso se deu por volta dos anos 20, né, 1920, por aí. E um exemplo disso seria, por exemplo, quando você vai numa costureira, mandar ela fazer um paletó. E aí, quando você vai receber,
Você verifica se tem algum defeito ou não. Se você encontrou algum defeito, aí você diz para a costureira inspeciona ali junto com você, aí diz: pois eu vou ajeitar, amanhã volte aqui para receber. Então, o produto foi verificado um a um, foi verificado ali o paletó, né? Cada paletó vai ser verificado. O cliente participou da inspeção, então você inspecionou e a costureira inspecionou ali junto, né? E a inspeção foi com foco em quê? Em encontrar defeito, certo? Esse era o foco. Então, isso era possível porque a produção era praticamente somente artesanal, né? Manufatureira. E aí, nós temos a era do controle estatístico, foi por volta dos anos de 1940. Então, já foi uma evolução. Os produtos já não eram mais verificados um a um, eles eram verificados por amostragem, porque nós tínhamos aqui a produção em massa. Então, imagine, por exemplo, uma esteira com vários calçados, né, que estavam sendo produzidos. Então, pega-se um calçado ali por amostragem e faz essa verificação. Nessa época foi criado o departamento especializado de controle da qualidade, né? Então, se hoje nós temos os setores de qualidade nas empresas, tudo é fruto dessa época. E a ênfase era na localização de defeitos, né? Então, isso era do controle estatístico. E aí, passou, evoluímos e por volta dos anos 80 tivemos a era da qualidade total, com o processo produtivo todo controlado, supervisionado, né? Então, com várias formas de estar medindo essa qualidade, controlando. Toda empresa era responsável pela qualidade, então, se nós estamos falando aqui, por exemplo, de um sapato, então todo mundo é responsável, né? É responsável quem cortou, é responsável quem colou, é responsável quem transportou, enfim, todo mundo é responsável. ênfase na prevenção de defeitos. Olha como muda essa ênfase, né? Antes a ênfase era só em encontrar defeito. E agora vem a ênfase em prevenir. E aí também nessa mesma época surgiu a questão da qualidade assegurada, né? Que foi implantado os sistemas de administração da qualidade para que pudesse assegurar essa qualidade. Então os sistemas que são utilizados até hoje surgiram nessa época, né? E aí qual é a época que nós estamos vivendo hoje? Hoje nós estamos vivendo em uma quarta época, que é a era da gestão estratégica da qualidade. Essa era envolve também uma filosofia, que a qualidade faz parte da filosofia institucional, do planejamento. Então, todo mundo internaliza isso em todos os processos, inclusive com os fornecedores, tudo faz parte da gestão estratégica da qualidade. E com essa visão de planejamento estratégico, a gente considera também a qualidade como um diferencial. Então, um diferencial para se manter no mercado, um diferencial para que o cliente saia satisfeito, e mais do que isso, além de sair satisfeito, ele tem que ter suas expectativas superadas. Ele tem que ser atendido naquele hospital público e dizer: uau, que hospital! Ele tem que ser qualificado em uma instituição de ensino e dizer: uau, que instituição! Então, isso é superar as expectativas do usuário. E aí nós temos aqui o conceito, né? É importante dizer que o conceito, ele envolve, nós temos conceitos múltiplos de qualidade, diversas definições, cada autor vai falando um pouquinho, e o texto deixa isso bem claro, né? Texto 1. E qualidade também, ela é um pouco subjetiva, então acaba se diferenciando de grupo para grupo, né? Então, exemplo, o nicho de clientes voltados para produtos de responsabilidade, com foco em responsabilidade socioambiental. Eles podem não perceber qualidade em um determinado produto, que outro nicho de clientes já percebe qualidade, né? Então, vai mudando de grupo para grupo. Então, é importante termos consciência de que a percepção de qualidade ela vai variando de acordo com as necessidades, experiências e expectativas. Então, qual é a sua necessidade, né? Que experiências anteriores você tem para poder fazer um comparativo se aquele serviço, se aquela instituição tem mais ou menos qualidade? Que expectativas você colocou naquele serviço para poder mensurar a qualidade dele? Então, tudo isso vai formar a sua percepção.
Eu coloquei aqui até um exemplo, né, do Instituto Federal e uma reflexão. Qual a sua percepção de qualidade em relação a essa instituição pública, né? Então, eu particularmente, a minha percepção de qualidade, considerando as minhas necessidades, as minhas experiências, as minhas expectativas, eu já fui aluna do Instituto, já fui professora do Instituto também, e eu considero o Instituto uma referência em educação profissional. E eu já trabalhei e trabalho, né, em outras instituições de educação profissional, e quando eu faço o comparativo do Instituto com as outras instituições, eu percebo o quanto o Instituto ele foca na qualidade dos processos, na qualidade da estrutura, em tudo, até o site. Quando a gente compara o site do Instituto Federal com o site de outras instituições, a gente percebe o nível de cuidado, de atualização, de transparência, de confiabilidade. Então, para mim, é uma instituição que atendeu as minhas necessidades educacionais enquanto eu fui aluna. Comparando com outras experiências, eu considero que tem uma qualidade superior e as minhas expectativas foram superadas. Eu vou dar um exemplo de quando eu fui ministrar minha primeira aula no Instituto e eu descobri que os professores tinham gabinetes próprios, né, para cada duas pessoas, dois professores tinham um gabinete, né, para que você pudesse se planejar ali de forma mais restrita, né, reservada. E até hoje eu só tive essa experiência no Instituto, né? Então, nos outros locais não tinha um gabinete privado, né, para cada professor, uma sala privada, né? Então, geralmente tem uma sala de planejamento com muitos professores ali e acaba que a gente não tem um nível de concentração adequado. Então, isso superou a minha expectativa. Para mim, isso foi um momento uau, né? Uau quer dizer que a gente tem um gabinete para, no máximo, 2 professores por gabinete. Para mim, foi um uau, certo? Então, é isso. A percepção de qualidade varia de acordo com as necessidades, experiências e expectativas. Conceito de qualidade. Então, existem vários conceitos, como foi dito aqui no slide anterior, e eu escolhi um deles, né? Conjunto de atributos, propriedades ou características relacionadas a um determinado produto ou serviço. Então, pegando aqui o exemplo anterior, que era o Instituto, né? Quais são os atributos, propriedades ou características relacionadas a esse serviço educacional, a essa instituição? Então, no momento que eu digo que lá tem um gabinete para cada, no máximo, 2 professores, isso é uma característica. No momento que eu digo que o site deles é atualizado o tempo inteiro, as redes sociais, e que a gente vê outras instituições de outras esferas do governo que não tem um site, que as informações ficam perdidas, enfim. Então, isso é uma característica, é um atributo, né, que vai formando a qualidade. E aí, aqui no cantinho do slide, eu deixei a interrogação. Quem diz se o produto tem qualidade ou não? E a resposta é: quem diz é o cliente, quem diz é o usuário, né? Então, existem autores que acham que quem diz isso é se o produto está conforme ou não conforme. Mas a grande maioria concorda que quem diz isso é o cliente ou o usuário, porque é para ele que eu faço. Então, eu gosto de pegar assim como exemplo uma cafeteria, né? Um café que eu faço, eu estou amando esse café, mas nenhum dos clientes gostou, nenhum aprovou. Então, esse café não tem qualidade para esse público, né? E ele é o meu público. Se eles não, se meu café não atender a necessidade deles, eles vão deixar de comprar. Então, eu tenho que compreender se o meu produto ou serviço está atendendo às necessidades do cliente, está satisfazendo e está, inclusive, superando. Como é que pode superar? Né? Então, se vai alguma coisinha junto com o café, vai uma torradinha que ele não pediu, foi como brinde, eu estou superando a expectativa do cliente. Além de ter atendido a necessidade, eu estou superando a expectativa. Né? Então, isso é uma explicação desse conceito. Bom, um produto com qualidade significa que ele deve mostrar um desempenho que reúna durabilidade, confiabilidade, precisão, facilidade de operação e manutenção. Então, se eu recebi para trabalhar um computador que com 3 meses o computador já não está apto ao trabalho, ele não teve durabilidade. Se passou um asfalto na minha rua e com 6 meses o asfalto já está cheio de buracos, aparecendo as pedras, causando inclusive acidentes, ele não teve durabilidade, então ele não posso dizer que ele tem qualidade.
Confiabilidade, se eu estou indo me pesar em uma balança de um hospital, a balança eu subo, deu 55 quilos, subo novamente instantes depois deu 60. Então essa balança ela não apresenta confiabilidade, porque vão me passar uma medicação com base no meu peso, mas essa medicação pode estar errada, não é? Porque não sei ao certo qual é o meu peso, então não tem qualidade. Precisão, foi aferida a minha pressão e o aparelho ele não tem a precisão que é necessário, então novamente, talvez não seja passado o remédio ou vai passar uma dosagem errada, então é necessário que haja precisão para que a gente tenha a questão da qualidade. Facilidade de operação, então todos os envolvidos devem saber operar para operacionalizar tudo isso, para que o processo seja fluido, e a manutenção, que deve ser feita a manutenção preventiva, manutenção fácil, que tudo esteja sempre apto para ser usado. Isso é qualidade. A qualidade no produto ou na prestação de serviço, ela se obtém com pessoas preparadas. Então, eu tenho que ter ali um profissional técnico preparado para aquilo. Se é exemplo para fazer uma aplicação de vacina, eu tenho que ter um técnico de enfermagem apto para aquilo, com habilidades, um treinamento adequado, né? Processos controlados, tem que ter alguém sempre controlando, processo mapeado e controlado, né? Com as correções, os ajustes quando forem necessários. E matérias-primas adequadas, às vezes você tem o profissional adequado, mas a matéria-prima não é adequada, às vezes você precisa fazer uma gambiarra, então isso não é qualidade. Eu coloquei aqui alguns exemplos que ilustram isso. Então, os CELS e as policlínicas regionais, é uma notícia, né? Recebem certificados de acreditação nesta segunda-feira, 17. E a certificação da qualidade dos serviços de saúde tem caráter educativo, com foco na melhoria contínua, em boas práticas, aos processos, fortalecimento da cultura de segurança do paciente e colaboradores. Então, assim, os CELS e as policlínicas do Ceará, elas são referência quando se fala de gestão da qualidade, elas passam por processos de certificação e de acreditação por organismos externos que vão lá e fazem esse processo, essa aferição, essa mensuração de como eles estão, né? Então, isso é muito positivo para a instituição pública. Outro exemplo aqui é essa notícia da CAGES. Controle de qualidade da água distribuída no Ceará é destaque no Ministério da Saúde. Então, isso dá uma confiabilidade para a gente, né? Isso é possível porque existem técnicos preparados para isso, porque existem materiais de qualidade, porque existem processos mapeados de como deve acontecer esse controle de qualidade. Então, é por isso que é possível, gerando credibilidade no usuário, no consumidor final. Então, são exemplos de gestão da qualidade. Bom, gente, aí nós temos o texto 2. O texto 2, ele trata principalmente dos princípios e de como se implanta um planejamento de gestão da qualidade. Então, logo no início, né, na parte geral, ele vem falando que a gestão da qualidade começou no Japão e o Japão, ele logo no pós-guerra, ele rapidamente conseguiu se reconstruir com base no desperdício zero, em vários processos de qualidade, se tornou referência, as indústrias dele até hoje são referência. Então, existe, por exemplo, sistemas, os automóveis do Japão, né, como Toyota, né? Então, são exemplos de qualidade. Ela, ainda nessa parte geral, traz uma palavrinha que pode ser que seja nova para vocês, é a palavra benchmark. E benchmark é uma palavra que é muito usual no dia a dia do administrador. Significa que alguém é referência para os demais. O que é o benchmark? Como é que a gente faz no dia a dia? Vamos pegar um exemplo. Eu pego aqui uma caravana de diretores escolares daqui do Ceará e levo eles para conhecerem o modelo educacional de educação inclusiva de São Paulo, porque São Paulo é referência nessa área. Levo eles para conhecerem. Eles voltam, eles conhecem lá todos os processos, os protocolos, enfim. Eles voltam para o Ceará e vão ajustar as suas realidades, né? O que foi isso que eles foram fazer lá em São Paulo? Eles foram fazer benchmark. Por quê? Porque lá em São Paulo, determinada escola é referência para os demais estados, certo? Então, esse é um exemplo de benchmark. Benchmark é um mapeamento
e um conhecimento das boas práticas de alguém, de alguma instituição que está sendo referência para os demais. Então eu vou lá e faço benchmark. O texto fala ainda da criação dos prêmios de qualidade, que foram essenciais. Esses prêmios foram criados no Brasil e no mundo, né? Então existe o prêmio europeu, o prêmio dos Estados Unidos. No Brasil nós tivemos aí o prêmio Êxito Empresarial, Programa Nacional de Gestão Pública. Nós temos uma instituição que trabalha com qualidade, que é a Fundação Nacional de Qualidade, então o PNQ Brasil. Então são vários exemplos, né? E tudo isso vai dando visibilidade para o assunto qualidade e fazendo com que a amplitude do tema qualidade se torne muito maior e todo mundo vá trabalhando qualidade. O texto traz ainda uma citação que eu acho interessante, que ela diz: ao projetarmos um serviço, definimos suas características materiais, funcionais, de aparência e efeito, ou seja, o resultado esperado. E elas serão percebidas e avaliadas pelo consumidor. E é o que eu disse lá atrás. Quem tem que perceber e dizer se tem qualidade ou não, se a qualidade está atendendo, é satisfatória, é o consumidor, é o usuário, é o cliente. E outra informação importante que o texto traz aqui é durante o processo de qualidade, durante o processo que a qualidade é formada. Então eu estou aqui sou do Hemose, estou fazendo uma coleta de sangue numa campanha de doação. E aí eu procuro ver aqui de todo jeito, furo o paciente todo. Teve qualidade? Durante aquele processo o cliente vai perceber qualidade? Não, o cliente está sendo todo machucado ali, não é? Ou então vamos imaginar que fosse as bolsas de sangue não fossem testadas, não fossem passadas por exames laboratoriais, e aí quem fosse receber aquele sangue podia ser contaminado, tudo não tinha qualidade, não é? Então isso é um exemplo, é durante o processo que a qualidade é formada. Ainda nesse texto, um autor traz um plano para a gente implantar a qualidade. Qual é esse plano? Primeiramente, você identifica os clientes e as suas necessidades. Vou pegar novamente o exemplo da cafeteria. Eu descubro quem são os meus clientes e quais são as necessidades deles. Descobri que os meus clientes, eles gostam de café extra forte e não gostam de café doce. Então, eu sei quem são os meus clientes, né? Os meus clientes, eles trabalham aqui próximo à minha cafeteria, eles são os meus clientes e eles não gostam, as necessidades deles é de café extra forte e a necessidade deles é de café sem açúcar, né? Sem doce. Então eu já compreendi isso, agora eu vou traduzir as necessidades em especificações, ou seja, eu vou criar o meu padrão de qualidade aqui, as minhas especificações de café. O café sempre tem que ser extra forte, não pode ser adoçado. Isso é a especificação do meu café. No dia que o café não estiver desse jeito, o cliente vai reclamar, porque isso é a minha especificação de qualidade. Eu vou desenvolver produtos de acordo com as necessidades, enfatizando as características-chave, né? E eu vou desenvolver os processos correspondentes e eu vou testar. Antes de eu servir o cliente, eu tenho que testar se o café de fato está extra forte e eu tenho que testar se o café de fato não está doce, não é? Porque senão eu estou servindo algo que pode estar fora do padrão de qualidade. E eu vou operacionalizar esses processos para que isso aconteça de forma fluida no dia a dia. E que todo mundo que trabalha na cafeteria consiga seguir essa operacionalização. Bom, e por fim, o material, o texto 2, ele traz os 10 princípios da qualidade, onde nós temos o primeiro, que é o planejamento da qualidade. Então, a organização, ela tem que planejar quais são as metas de qualidade, né? Tem que identificar as necessidades dos clientes internos e externos. E aí, o segundo ponto é a total satisfação do cliente. Eu já conheço as necessidades deles, né? E agora eu vou gerar indicadores, né? Então, pegando aqui o exemplo do Hemose, qual é um indicador que poderia ser? O cliente só é furado uma vez, né? Não precisa furar mais do que uma vez para encontrar a vez. Pode ser um indicador de qualidade, não é? Um exemplo, poderia ser assim, sei lá, não entendo muito, né? De hemocentro, né? Mas veio aqui uma ideia de um exemplo, né? E tudo isso tem que ser com foco em superar as expectativas, né? Então, o que é que eu vou fazer para superar a expectativa desse cliente, desse usuário do Hemose, né? Então, a pessoa chega lá no Hemose e recebe lanche na entrada, recebe lanche na saída, recebe declarações informatizadas, recebe um amparo, todo um amparo caso ele se sinta mal, enfim. Isso supera a expectativa. A pessoa não foi apenas lá, estendeu o braço, doou sangue e voltou para casa.
né? Então, isso é superar a expectativa. Gestão participativa é outro princípio, né? Então, todo mundo tem que trabalhar em equipe com foco na qualidade, tem que ser valorizada a criatividade de todos, as ideias com foco na melhoria, com foco na solução. Tem que haver comunicação fluida e tem que ser delegada atividades, porque se uma pessoa apenas fizer, aquela pessoa vai se sobrecarregar, os processos de qualidade vão ficar centrados somente nela, os demais não vão saber, não é? Então, todo mundo tem que estar por dentro, tem que ter delegação. O quarto princípio é o desenvolvimento dos colaboradores. Se a gente quer trabalhar com qualidade, se a gente quer ter uma gestão de qualidade estratégica, a gente tem que ter formação educacional sólida, tem que ter treinamento. Eu não posso colocar uma pessoa que não se importa com a qualidade na minha equipe. Não posso. Uma pessoa que faz de qualquer jeito, que faz por fazer. Então, não tem como eu alcançar essa gestão estratégica de qualidade. Então, todos da equipe têm que ter essa formação educacional sólida naquilo que se propõe. É um técnico de enfermagem, tem que ser um técnico de enfermagem 100%. É um professor, tem que ser um professor 100%. É um recepcionista 100%. Isso é qualidade. Tem que ter constância de propósitos, ou seja, todos têm que ter postura de perseverança em prol da qualidade e tudo isso tem que começar pela autodireção da empresa. O sexto ponto é o aperfeiçoamento contínuo. As organizações elas devem se comparar para buscar novos conhecimentos e tecnologias. Então, no momento que a pessoa faz um benchmark com alguém que é referência, ela está buscando aperfeiçoamento contínuo. No momento que eu descubro que tem uma escola em Sobral que ela é referência quando se trata de IDEB, e eu vou lá visitar e conhecer as estratégias, eu estou buscando novos conhecimentos, conhecer as tecnologias que eles utilizam, para que eu possa melhorar, né? Então, é isso, o aperfeiçoamento contínuo. Gerenciamento de processos e subprocessos é o sétimo princípio. Então, eu tenho que estar monitorando os processos o tempo inteiro, tenho que ter indicadores. O indicador que diz se minha qualidade está aumentando ou se minha qualidade está diminuindo. Exemplo, reclamações dos usuários é um indicador? Se os usuários respondem uma pesquisa de satisfação após eles receberem o serviço, vamos pegar o exemplo novamente do EMOS. Imaginemos que após a saída, as pessoas é perguntado para cada doador como foi a experiência dele, se foi dolorosa, se não foi, e ele disse que foi dolorosa, né? Então, o padrão, essas respostas sobre isso, né, se mostra que está caindo, que quase todo mundo que sai da doação, da coleta, está dizendo que foi dolorosa, então tem que rever esse processo, né, tem que ser revisto. Mas se poucas pessoas disseram que foi dolorosa, a grande maioria diz, não, foi tranquilo, aquele profissional ali tem mãos de fada, foi maravilhoso, eu estava com medo e nem precisava. Então é sinal de que o seu indicador, a sua qualidade em relação ao indicador está subindo, né? E aí quando você identifica algo que você precisa aperfeiçoar, você tem que aperfeiçoar. E aí você vai utilizar o que a gente chama de ciclo PDCA, que é um ciclo contínuo, o tempo inteiro. Você planeja. Então, você planeja como vai ser a coleta de sangue, você executa, ou seja, os profissionais vão fazer a coleta de sangue conforme planejado. Eles vão verificar se está tudo saindo conforme planejado e se não está saindo conforme planejado, eles vão fazer o aperfeiçoamento corrigindo as imperfeições. Isso é o PDCA. Isso se aplica em qualquer instituição, em qualquer setor. O oitavo princípio é a disseminação das informações. Então, as informações elas têm que chegar para toda a equipe de forma ágil, de forma transparente, levando a credibilidade interna e externa. Então, não tem isso de deixar a informação guardada só para você, não. O nono princípio é a garantia da qualidade. Então, através de documentos que permitam certificação. É o exemplo que eu dei aqui da Policlínica, que eu coloquei um pouco atrás, né? Eu coloquei uma notícia da Policlínica que ela passou por um processo de certificação, né? Na verdade, algumas policlínicas do Ceará, por processos de certificação e de acreditação. Então, isso gera confiabilidade, é uma garantia de qualidade, né? Pegando o exemplo de várias instituições, o EMOS também, ele tem documentos que permitem essa certificação, né? Essas normas ISO, e tudo isso envolve rastreabilidade, exemplo,
rastrear qual foi a bolsa de sangue que deu problema e, consequentemente, o sangue vai ser descartado. É um exemplo de rastreabilidade. Rastrear uma amostra de um produto da merenda escolar, do almoço que foi servido, que está contaminado. Aí, por isso que tem que sempre que é servido merenda escolar, exemplo, nas escolas profissionais, o almoço é tirado uma amostra e é congelada por alguns dias, porque se alguns estudantes disserem que se sentiram mal, que foi a comida da escola, aquela amostra está ali para que seja possível rastrear se aquele problema veio daquela alimentação ou não. Então isso é rastreabilidade, né? O controle sobre os projetos, controle das inspeções, o que é que está conforme e o que é que não está, sobre como é que está acontecendo o manuseio dos materiais, dos equipamentos, né? Enfim, isso tudo faz parte da garantia da qualidade. E o 10º é o desempenho zero defeitos. Então, a gente tem que trabalhar com base com o objetivo de ter zero defeito. Todos devem saber o que é certo e todos devem fazer o que é certo. Né? Então, se eu sei que é certo fazer apenas uma costura, no momento que eu fiz a costura torta e é preciso retirar ali aquela linha para passar uma costura em outro local, vai ficar o pontilhado. Então, ela não tem mais uma qualidade 100%. Então, não é mais zero defeito. Teve um problema ali, não é? A qualidade já não é mais 100%. Então, isso é o desempenho zero defeitos. A gente tem que pensar sempre nisso, em fazer certo e fazer certo da primeira vez. É isso. Gente, aqui tem uma notícia também sobre o EMOSSE, que eu fiz um print, uma notícia do ano passado. EMOSSE mantém certificação internacional de gestão da qualidade, ISO 9001-2015. Então, ele já tinha essa certificação e ele mantém essa certificação internacional. Então, você sente confiança em ir lá e fazer sua doação, sente confiança de que segue todas as normas de biossegurança, todos os processos. E se você vier a precisar receber sangue, você ou alguém da sua família, você também vai sentir essa confiança, porque eles têm um padrão de qualidade e de excelência. Então, isso é um exemplo concreto da gestão da qualidade no serviço público. Pessoal, turma, essa foi a nossa web aula, tratando dos textos 1 e 2, e vocês responderão o questionário, aliás, o fórum, com base nos 2 textos e nessa web aula. Espero que todos tenham compreendido, né, o que a gente se propôs aqui, e até a próxima.